Olá, pessoal. Eu sou João Leite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje daremos início à primeira aula do curso gratuito de Psicologia Positiva, Fundamentos e Prática. Hoje será uma aula introdutória, onde nós falaremos sobre os principais aspectos da fundação da Psicologia Positiva, mas também terá um exercício, aí, um teste bacana, onde você vai poder medir sua taxa de felicidade. Fique comigo e vamos lá. Então, pessoal, a psicologia positiva, em linhas gerais, é a ciência que estuda a felicidade e o bem-estar. O seu fundador foi Martin Seligman, em 1998. Ele assumiu a APA, a Associação Americana de Psicologia. Uma coisa que muito pouca gente fala é que, na verdade, essa fundação ela se deu através da união de Martin Seligman com Mihaly Csikszentmihalyi e Raymond Fowler, que também já tinha sido presidente da APA, e naquela época era o CEO da APA. Então, eles se uniram, né, e começaram a rascunhar o que seria, né, a estrutura e o escopo da psicologia positiva. Uma coisa que o Seligman sempre colocou foi que, na verdade, a psicologia positiva, muitos estudos e pesquisadores já existiam, já haviam trabalhado em prol da psicologia positiva. O que ele fez foi transformar isso em um corpo e dar um nome a isso. Então, ele estabeleceu justamente como seu mandato na APA a criação da psicologia positiva. Duas coisas interessantes, né? Eu quero que você volte aqui a atenção para a minha pessoa novamente. Então, pessoal, aí você fica aquela história, pô, o Martin Seligman está lá, uma foto sorrindo, o cara da psicologia positiva, ele é psicólogo, pô, o cara deve ser otimista, né? Tudo bacana. As coisas não são bem assim. Todos nós somos sujeitos às questões, às intempéries e às dúvidas, né? O Martin Seligman relata que, quando estava na época da questão da concorrência, da presidência da APA, ele havia viajado com a família e ele recebeu uma ligação da secretária da APA. Doutor Seligman, eu gostaria de falar com o senhor. E aí a ligação estava ruim, a bateria acabou, e aí a primeira coisa que ele pensou, esse negócio não dá para mim. Acho que não consegui, esse negócio não dá para mim, eu não tenho esse negócio de gerir pessoas, vai ser uma complicação, acho que eu não consigo, não devo ter sido aprovado, não. E aí ele parou o carro, né, foi descarregar com a família, no hotel, coisa e tal, ele pensou, não, mas calma aí. Mas na época da faculdade, quando me deram lá o trabalho no laboratório, eu gerenciei um grupo de trabalho, pesquisa, e as pessoas elogiaram a minha capacidade de gerir as pessoas, tudo deu certo, tudo foi bem. Não, eu consigo sim. Ele pegou, conseguiu lá fazer a ligação para a secretária da APA e, para sua surpresa, né, ele havia sido eleito presidente, não só havia sido eleito, como teve a maior votação da história da APA até aquela data, né? Então, assim, todos nós estamos sujeitos a essas questões, a essas dúvidas, a essas inseguranças, né? Qual é a diferença? A diferença é que, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, e esse conhecimento é positivo, e ele é utilizado nos momentos propícios, né, ele faz a diferença, né? Então, ele poderia ter ficado lá toda a viagem, né, ruminando aquele negócio, e no final das contas ele falou, não, calma aí, eu tenho condição de fazer isso, né? Ele não deixou a mente ficar divagando, sendo alimentada com aquele pensamento negativo e sem fundamento, que é mais importante, porque ele tinha recursos e evidências de que ele conseguia fazer aquilo. E aí um outro incidente que foi interessante na questão da psicologia positiva é que o Martin Seligman estava em casa fazendo lá a jardinagem dele, que ele gosta, e aí a filha dele, de 5 anos, ali, que surgiu lá e começou a atacar terra para tudo quanto é lado, né? E aí já ficou irritado, ali, que sai daqui que você está atrapalhando o meu negócio, não sei o quê. E aí depois de um tempo ela voltou e falou, papai, posso falar com você? Ele falou, pode falar, filho. Então, você lembra quando eu tinha 3 anos, que você dizia que eu era uma chorona? Ele, você era muito chorona mesmo. E aí eu prometi que eu ia parar de chorar, e eu consegui. E foi verdade, né? Você parou de chorar, você não estava mais aquela chorona, né? Ela, então, se eu sou só uma criança, aquilo foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Se eu conseguir parar de chorar, o senhor também pode parar de ser rabugento, né? E pá, um supapo na cara do pai. Ali ele teve um insight, o estado de falar, caramba, essas questões, essas mudanças, esses aspectos positivos, eles podem ser ensinados, né? As pessoas podem assimilar isso, a gente pode estimular, né, um desenvolvimento mais pleno das pessoas. Então, pessoal, voltando para cá, quando o Seligman ele
iniciou esses trabalhos, ele verificou que a cada 100 artigos de jornal sobre tristeza, só tinha um escrito sobre felicidade. Aí você vai falar, mas isso foi lá em 98, 95. Não, não, não. Essa realidade não subsiste hoje na nossa sociedade, né? Nós temos uma proeminência, né? Um foco muito grande em cima do que é positivo, né? A mídia, enfim, e as pessoas, de uma forma geral, acabam se alimentando muito em cima daquilo que é negativo, né? A gente tem essa visão e essa cultura de potencializar o negativo. E isso tem um efeito muito ruim, que isso vai minando a esperança das pessoas em relação ao futuro, que pode dar certo, em relação ao otimismo. E essa aqui é uma citação do Seligman, né, em que ele disse, em relação ao Mihaly Csikszentmihalyi, que é tido como o pai do flow, né, o fluxo. A gente vai falar um pouco dessa teoria, que é bem bacana. E aí, o que ele disse? Eu sou a voz e ele é o cérebro da psicologia positiva. Então, ele se posicionou de uma forma bem humilde, dizendo que, como, né, presidente da APA naquele momento, ele era apenas a pessoa que estava externando aquele modelo, aquele conceito, né? O cérebro, na verdade, era o Mihaly Csikszentmihalyi. E aí algumas pessoas perguntam, João, mas vem cá, e aí a psicologia, outra morreu, está em desuso, não serve mais, é psicologia negativa? Muito pelo contrário. A psicologia está mais viva do que nunca e nunca foi tão necessária, né? Dado esse momento de pandemia que estamos, isolamento social, aumento de muitos índices de depressão, de uso de álcool, divórcio. Então, assim, uma série de questões estão afetando o emocional das pessoas, né? O desemprego, a insegurança. Então, assim, a psicanálise e a psicologia não se fizeram tão presentes e necessárias na vida da sociedade. Então, elas continuam ativas e cumprindo o seu papel social. A missão, né, as missões que a psicologia ou a psicologia tradicional tinham desde sua fundação era justamente estar trabalhando nas doenças mentais, nas patologias, mas também tornar a vida das pessoas mais satisfatória, identificar e cultivar talentos humanos. Mas então, João, qual é a situação aí? Por que tem a psicologia positiva? Por uma questão de contexto histórico, a psicologia tradicional, assim como a psicanálise, elas tiveram que se debruçar sobre as patologias, né? Por conta de um contexto, né, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, onde muitas questões surgiram e a sociedade precisava desse suporte de uma forma mais rápida. Então, o investimento dos governos, das instituições, né, acabaram se voltando para esse interim, o que foi muito bom, porque ajudou muito, né, desenvolveu muito a psicologia, a psicanálise ao redor do mundo, e hoje é capaz de ajudar as pessoas de uma forma muito mais profunda. Agora, o que teve como efeito colateral disso é que essa parte de tornar a vida das pessoas mais satisfatória, identificar e cultivar talentos, ela ficou um pouco negligenciada. Então, o que o Seligman traz é que a psicologia positiva veio para complementar isso. Porque a psicologia positiva ela cuida única e exclusivamente, né, de tornar a vida das pessoas mais satisfatória, identificar e cultivar talentos humanos, levar as pessoas à excelência, ao seu desempenho máximo, à plenitude, ao florescimento. Ok? E aí tem uma coisa que é interessante, né? Que algumas pessoas vêm perguntar, João, então esse negócio de psicologia positiva é positivismo? Não, positivismo é outra coisa, né? Está aí Auguste Comte, que é considerado o pai do positivismo. Então, o que é o positivismo? É uma corrente da psicologia, né? Uma corrente ideológica, onde o positivismo ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, o que eles querem dizer? Isso que você aprende nas suas crenças religiosas ou em outras crenças, superstição, né? Ou aquilo que você aprendeu com a vida, né? A experiência de trabalho, de vida, o campo espiritual, intuitivo, nada disso existe positivismo, a menos que possa ser provado cientificamente. Tá? Então, isso não tem nada a ver com a psicologia positiva. Um outro campo e item que as pessoas me perguntam muito, né, eles fizeram uma confusão, João, então psicologia positiva é aquele negócio do The Secret, né, lá tem o Bob Proctor, lá com aquela música, né, suspense, lá meio sinistra de fundo. Não, o que é a teoria do The Secret, né? Foi o livro, o documentário que vieram à tona em 2006, que ele se baseava na lei da atração. Você ficava lá mentalizado, que ia chegar um negócio, você ia conquistar isso, aquilo, e de tanto se mentalizar aquele negócio acontecia, né? E aí eles envolveram depoimentos de escritores, pesquisadores, filósofos, né?
defendendo a ideia de que isso seria a chave para o sucesso e prosperidade. Ok? Então, a psicologia positiva não tem a ver também com essa teoria do The Secret. Ok? E aí, vamos lá. Falando um pouquinho, né, de andamento, de resultados sobre a psicologia positiva, o Seligman estabeleceu um estudo, que foi feito no Butão, durante 15 meses, tá? Um grupo de escolas, ele pegou um grupo de escolas que seria o grupo experimental. O que é o grupo experimental? É aquele grupo onde você vai fazer o experimento, né? Quando se trata de medicamento, é o grupo que vai tomar o medicamento correto, e quando se trata de intervenções psicológicas, é o grupo que vai passar pela intervenção que a gente deseja avaliar o impacto, ok? Então, o grupo experimental foi aquele grupo que teve a grade curricular com psicologia positiva. E o grupo placebo, né, ou às vezes o pessoal chama de grupo controle, é o grupo que recebe algo neutro, né, onde não tem aquela intervenção que a gente deseja avaliar o efeito. E aí, o que aconteceu? Né? Foi feito o experimento, durante 15 meses, o grupo placebo se manteve com o mesmo nível de bem-estar e o experimental não. Ou seja, aquele grupo que passou pelo experimento, que teve a grade curricular com as intervenções de psicologia positiva, eles tiveram notas e competências não acadêmicas melhores. E aí, olha que coisa interessante, porque o experimento foram 15 meses, depois de um ano foi feita outra medição. E o que eles identificaram? Que as competências acadêmicas ainda duraram, se mantiveram por 12 meses, e as competências não acadêmicas se tornaram um hábito. Isso é parte do conteúdo, né, passado como conteúdo no curso da Universidade da Pensilvânia, na especialização em Fundamentos da Psicologia Positiva, dado pelo Seligman. E aí, esse estudo foi replicado em Jalisco, né? Também foi feito em 15 meses, 68 mil estudantes. Né? Em Minas Gerais, o que teve de diferente? O que teve de diferente em relação ao Butão é que os níveis de bem-estar, de aumento das notas e de aumento das competências não acadêmicas foram um pouco menores, tá? Mas as linhas de conclusão foram as mesmas, ou seja, as competências não acadêmicas se tornaram um hábito também, e as competências acadêmicas perduraram mesmo depois de um tempo, né, após o estudo. Esses dados constam lá na International Positive Educational Network. Então, para quem tiver interesse de pesquisar e consultar, é só entrar no site. E aí, o que seria, então, assim, um conceito, né, mais elaborado, esse pessoal que gosta de uma questão mais científica e estruturada? A psicologia positiva é o estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem seu desenvolvimento pleno. Esse campo ele é fundado na crença de que as pessoas querem levar uma vida significativa e plena, cultivar o que tem melhor dentro de si e promover experiências de amor, trabalho e lazer. Então, colocando à parte aí, talvez algumas pessoas que estejam ou possuam algum tipo de patologia, né? Para quem está aí ausente de alguma patologia psicológica e emocional, as pessoas, em geral, elas têm a vontade, né, de fazer o seu melhor, de ter prosperidade, de concluir as coisas, de atingir seus sonhos, as suas metas. Né? As pessoas querem crescer. Embora muitas vezes elas escolham caminhos que não são os melhores, né, ou estabeleçam algumas formas de trabalhar que não são as melhores, e meio que se atrapalhem nesse meio aí, não sabendo como chegar àquele resultado. Mas, né, o intuito de querer ser melhor, eu acho que é presente em todos nós. E aí uma coisa interessante é que a psicologia positiva ela trabalha em cima de 3 pilares que são bem importantes. O primeiro é emoção positiva. Né? Então, assim, a emoção positiva ela vai ser tratada na próxima aula, né? E a gente vai falar bastante quais são os efeitos das emoções positivas. O segundo é o caráter positivo, é o segundo pilar, onde envolve as forças e virtudes. Então, o uso, né, o exercício regular dessas forças produz, né, as emoções positivas. E o terceiro pilar são as instituições positivas, ou seja, a democracia, a família, as organizações, a religião, o Estado, os grupos sociais que você convive, todas elas são instituições positivas. Em geral,
o que deveria acontecer? Estas instituições positivas, elas deveriam fomentar, né, o uso e potencializar o uso das suas forças de caráter, dos seus talentos e de tudo aquilo que você possui de positivo, né? E, através daí, você estaria potencializando e massificando, né, o aumento das suas emoções positivas. O que ia acontecer? Você ia se tornar uma pessoa mais produtiva, mais criativa, com maior capacidade cognitiva, com maior bem-estar. Então, você alcançaria um melhor nível no desenvolvimento das suas funções. E isso ia se voltar como resultado positivo para essas instituições. Então, se tornaria um ciclo, né? Agora, da mesma forma, quando estas instituições não promovem isso, ou acabam promovendo, mesmo que de uma forma inconsciente, né? Ou desdobrando em situações que você está impedido, né? Às vezes você pega uma pessoa e coloca ela num projeto, a gente vai falar muito disso lá na frente, né? O cara tem talento, o cara é organizador, é líder, mas o cara foi posto num negócio lá que o trabalho é destrambelhado, né? O cara não tem condições de liderar, de fazer as coisas acontecerem, ele está travado. Então, assim, não o uso dessas forças e dos talentos, daquilo que você tem de positivo, acaba impactando porque você não vai gerar as emoções positivas e aquela retroalimentação não vai ocorrer. Então, é importante as instituições terem essa ciência, fomentarem através de uma cultura ou de intervenções deliberadas, né, e que os líderes estejam preparados para fomentar isso em suas equipes. É engraçado que o Emirados Árabes, em 2016, eles criaram ministérios da felicidade, da juventude e tolerância, né? Então, alguns países já estão se movimentando nesse aspecto de compreender essa estrutura do bem-estar, né, e buscando repassar isso para os seus cidadãos. Em linhas gerais, a ciência tem demonstrado valor substancial quando se integra os elementos da psicologia positiva com diversas abordagens, tá? Seja na psicologia clínica, de aconselhamento, na gestão, na educação, no coaching, nas mídias e em muitas outras áreas, né? As características positivas, elas têm se mostrado capazes, né, de amortecer os impactos dos eventos negativos da vida e desempenhar um papel na prevenção do desenvolvimento de transtornos. Olha que interessante, né? Porque esse estudo ele é um estudo de 2010, nem se imaginava, sonhava que ia ter uma pandemia, né? Uma queda brutal na atividade econômica, desemprego, perda de entes queridos, isolamento social. Então, olha, com muito antes disso, né, a gente já tinha um arcabouço, uma estrutura teórica e prática que poderia estar nos ajudando muito mais hoje se isso já estivesse sendo mais permeado na nossa sociedade. Além disso, né, eles identificam aqui no estudo de 2005 que as forças, né, talentos, forças de caráter, eles podem ser um ponto central para os psicoterapeutas ajudarem mais seus clientes no cultivo do prazer, do engajamento e do significado, né? Então, isso é um estudo que foi feito pelo Seligman e mais alguns pesquisadores em 2005. Em 2005, o tempo desse estudo, na verdade, a teoria que existia naquela época era a teoria da felicidade autêntica, né? Então, o estudo acabou sendo voltado para essa estrutura, né, onde tinha as emoções positivas, né, na qual a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, entender mais a fundo, né, de como é que essas emoções positivas elas influenciam positivamente a nossa vida. A questão do engajamento, né, o quanto você se dedica efetivamente a algo para alcançar uma determinada tarefa, meta, e isso também serve para você alcançar, às vezes, o estado de flow, né, que é um alto desempenho. A gente vai entender um pouquinho do que é esse estado de flow, e o significado. Uma vida com significado, né, de se identificar e se dedicar a algo maior do que nós mesmos. Então, naquela época, esse livro, Felicidade Autêntica, foi publicado no Brasil em 2004, mas esse pensamento evoluiu. O Seligman entendeu, junto com outros pesquisadores, né, através de muitos outros artigos e pesquisas que vieram à tona, que esse modelo deveria evoluir para algo mais complexo e robusto, né? Então, assim, se tornando a questão da teoria, né, da felicidade e do bem-estar. Então, ela envolveu hoje a sigla que se tem como PERMA, né, que é o acrônimo em inglês, né? Então, as emoções positivas, o engajamento, entrando de novo
relações, né? A necessidade que o ser humano tem de se conectar com o outro, estabelecer relações positivas, né? E o outro são as realizações, né? Olhar para as nossas vidas com um sentimento de realização, né? Aproveitar, né? Potencializar quando a gente consegue algo, quando a gente conquista. Eu vejo muitas pessoas que fazem processo comigo, às vezes as pessoas não têm nem o tempo para saborear as vitórias, né? Não passa isso para a equipe, né? Não potencializa esse evento, ela está preocupado com outra meta, não, agora tem que resolver outra coisa, né? Isso é ruim, porque é um potencial que é jogado fora, né? Afinal de contas, você dedica tanto esforço, tempo, dinheiro para as coisas, e às vezes você conquista algo e não saboreia, né? Não busca aquela realização, aquela energia que dá quando você conquista alguma coisa. Então, a gente vai aprender a potencializar mais isso. E aí, para finalizar essa aula introdutória, né, a gente vai falar aqui sobre a pesquisadora Sonja Lyubomirsky, que ela é psicóloga de Harvard. E aí, ela hoje é professora da Universidade da Califórnia. Em 2002, ela ganhou um prêmio, né, o Templeton Positive Psychology Prize. Esse é um prêmio americano na área de psicologia, né, porque acaba que o prêmio Nobel ele não tem uma vertente, ali, uma área, um desdobramento para psicologia. Então, você fica meio que concorrendo ali, meio que uma concorrência desleal, né? Então, esse prêmio aí do Templeton, ele é bem específico para a área de psicologia. Então, a Sonja Lyubomirsky, ela ganhou com esse trabalho, né? Que foi os fatores de influência crônica nos níveis de felicidade. O que ela descobriu? 50% da felicidade ou dos níveis de felicidade estariam relacionados aos fatores genéticos. Então, a gente traz da nossa genética aí 50% de tendência, tá? 10% estariam relacionados às questões das circunstâncias, do ambiente externo. A gente está numa pandemia, um isolamento social, então isso tem 10% de impacto, tá? Qual é a boa notícia? 40% desse bolo, né, está em relação àquilo que a gente escolhe fazer. As nossas opções. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente decide fazer. Então, a gente tem uma margem de manobra de 40%, né, para melhorar as coisas do nosso ponto de vista. Ter mais desempenho, mais alegria, mais engajamento, mais significado de vida e mais realizações, potencializando também as relações. Então, pessoal, vamos lá. Para finalizar, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o site da doutora Barbara Fredrickson, Positivity Ratio, onde você vai ter acesso ao teste, onde você vai poder medir a sua taxa de felicidade. Ok? Então, na verdade, o que acontece? Essa taxa de felicidade ela pode ser medida através de site, tá? Ou, se você quiser, você me passa um e-mail e eu te repasso a planilha da qual eu adaptei com base no livro, né, Positivity, da Barbara Fredrickson. Porque na planilha você pode acabar tendo uma opção melhor de conseguir acompanhar isso durante 2 semanas. A orientação qual é? É fazer essa medição durante 2 semanas. Ok? E aí, o que é o ideal? O ideal é que você faça isso 2 vezes ao dia. Tá? Então, na obra, no livro dela, ela esclarece o porquê desse motivo de se fazer 2 vezes ao dia, né? E aí, o que acontece? Eu fiz as 2 situações. Então, eu fiz 1 vez ao dia e fiz 2. Existe uma diferença bem grande. Tá? Então, a gente não consegue captar com a mesma essência quando a gente só faz no final do dia. Agora, vamos lá. Trazendo para a sua realidade, você vai avaliar. Pô, cara, você está vivendo um momento aqui, João, tá, o bicho faixa de gás, a criança aqui, bola voando na hora da reunião, o bicho pegando, não dá para fazer esse negócio na hora do almoço. Então faz no final do dia. É um testezinho assim, bem rapidinho, você não vai perder nem 10 minutos para preencher isso. E aí você vai contabilizando. Qual é a proporção ideal? 3:1. 3 emoções positivas para 1 negativa. Qual é o equívoco que muitas vezes se comete? Entre as pessoas não terem um acesso ao conhecimento do teste e fazer isso de forma isolada. Ou seja, hoje eu tive 5 coisas boas que aconteceram e eu tive 2 negativas, então estou 5:2. Não é assim. Existe um cálculo, uma métrica, uma parametrização que existe na realização do teste. Tá? Então, esse cálculo ele tem que ser feito através ou da planilha, né, que está lá adaptado na obra da Barbara Fredrickson, ou através do site.
para que não fique uma visão equivocada. Um alerta que se tem em relação a isso é: esse teste não tem poder de diagnóstico. O que eu quero dizer? João, então quer dizer que 3-1 eu estou feliz, estou florescendo, se eu tiver 2-1 eu estou triste, se tiver 1-1 eu estou depressivo, estou em depressão? Não. Tá? O teste ele não tem esse poder diagnóstico. Tá? Agora, é óbvio que você fez o teste 2 semanas, tá? 1-1. Pô, eu não tenho aqui nenhum evento que justifique eu estar nesse meio, né? Bola murcha, né? Meu time não perdeu, meu time está ganhando tudo, está tudo bem em casa, então por que eu estou com esse negócio dessa forma? Tá? Pode ser um indicador, né, que lhe sirva para você buscar um auxílio. Né? Aí você vai aonde? Vai no psicólogo, entendeu? Porque somente o psicólogo, né, formado, registrado no conselho de classe, tem as ferramentas, né, e o conhecimento para fazer um diagnóstico. Essa questão da depressão é muito séria, precisa ser feito um diagnóstico muito sério para chegar a uma conclusão se de fato você está em depressão e que tipo de grau de depressão você se encontra, tá? Para que seja direcionado o devido tratamento e devida terapia para você. Então, o teste, em nenhuma hipótese, ele tem esse poder, né, essa autoridade de ser utilizado como diagnóstico. É uma referência positiva para você avaliar como é que estão as coisas, como é que está o seu estado de humor. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assinar o canal e grifar aí a sinetinha para que você seja lembrado na próxima aula, assim que o vídeo sair. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e aí deixem o seu like e o seu comentário. Um grande abraço e fique com Deus.